Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ações. O que eu procuro aqui é mostrar as coisas que eu vi, vivi e aprendi em 30 anos de carreira como consultor empresarial, trabalhando com a alta administração das empresas, 15 anos como investidor. Acredito que este conhecimento será útil para você. Maratone os mais de 800 vídeos aqui do canal. Isso vai fazer diferença na construção de um raciocínio mais lógico, vai fazer com que você amadureça mais do ponto de vista de conhecimento e assim você vai poder performar melhor suas estratégias de investimento. Quero falar aqui sobre educação. Há um só tempo, a pandemia ela conseguiu agravar disparidades socioeconômicas em todo o mundo e causou a maior ruptura educacional da história do planeta. Era natural que o relatório da Education at a Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostrasse isso e que fosse dedicado à busca pela igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades é um ingrediente chave para uma sociedade democrática, forte e coesa, disse o secretário-geral da OCDE, Matthias Cormann. Diferentemente de políticas que podem combater as consequências, a educação pode atacar as raízes da desigualdade de oportunidades. Essas raízes foram aprofundadas durante a pandemia. O fechamento das escolas foi maior nos países de menor renda. As crianças mais pobres tiveram menos acesso a tecnologias digitais. A crise ressaltou a importância da requalificação contínua dos adultos para torná-los resilientes a megatendências como a revolução digital ou choques externos como a pandemia. Ainda assim, na média dos países da OCDE, a participação dos trabalhadores pouco escolarizados em programas de formação é 40% menor em relação aos mais escolarizados. Reforçar investimentos em uma educação melhor e mais relevante será fundamental para ajudar os países a oferecer prosperidade social e econômica de longo prazo, disse Cormann. A admoestação foi feita a todo o mundo, em especial aos 40 países membros e parceiros da OCDE, mas parece ter sido feita sob medida para países emergentes, em especial, no nosso caso, o Brasil. Em termos estruturais, o país é um dos que pior remuneram seus professores. Além disso, tem recordes de jovens que nem estudam nem trabalham. E algumas das maiores disparidades entre alunos com diferentes condições socioeconômicas. Na conjuntura da pandemia, o país bateu o recorde de fechamento de escolas. Não aumentou seus gastos com educação e teve mais dificuldade de empregar os jovens menos escolarizados. No programa de avaliação da OCDE, o PISA, o Brasil, como sempre, está nas últimas posições. Atualmente está na 57ª colocação. Ao final do ensino médio, apenas 37% dos alunos sabem o básico da língua portuguesa. Isso é uma tragédia, isso é um absurdo. Apenas 37% dos alunos ao final do ensino médio sabem o básico da língua portuguesa. E 10%, o mínimo, sobre matemática. 10% sabe o mínimo do conteúdo sobre matemática. É uma tragédia total.
É uma tragédia total. O salário dos professores é cerca de metade do valor médio dos países da OCDE. Um professor aqui no Brasil recebe, em geral, menos que seus pares na Grécia, Letônia, Colômbia, México, Chile ou Costa Rica. Reparem que eu fiz a comparação com países de menor porte. Não busquei fazer comparações óbvias com a Alemanha, Inglaterra, com Estados Unidos, Canadá, né? Japão. Procurei países de menor porte. E ainda assim a disparidade é gritante. Que o problema não é só de investimento, mas de gestão, fica claro quando se compara a interrupção escolar. No Brasil, as aulas foram interrompidas por 178 dias no ano que passou. Mais do que o triplo do tempo dos países da OCDE. Mais do que o triplo do tempo dos países da OCDE. Não por coincidência, os países que fecharam as escolas por mais tempo também são os que têm pior desempenho no PISA. O Brasil não investe pouco em educação, isso precisa ficar claro. O Brasil não investe pouco em educação. O gasto público com escolas responde por 4% do PIB, enquanto que a média da OCDE é de 3,2% do PIB. Mas isso não justifica a falta de recursos para enfrentar os desafios excepcionais da pandemia. Cerca de 2/3 dos países da OCDE aumentaram seus gastos para cobrir despesas de adaptação, sobretudo para fornecer mais suporte tecnológico, mais suporte digital para as escolas. Já o governo federal, com um afinco e diligência excepcionais para o seu padrão de trabalho, fez o que pôde para impedir que o Congresso aumentasse recursos para conectividade na comunidade escolar. Inclusive, o recurso do FUST, Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações, 36 bilhões de reais congelados desde a sua criação no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, não utilizado por sucessivos governos, continua congelado. Coube ao Congresso fazer e aprovar um projeto, o presidente Bolsonaro vetou, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto. E vai se usar 3,6 bilhões de reais do FUST para levar internet para as escolas. Mas isso é muito pouco, são 10% dos 36 bilhões que lá estão, né? Então é preciso olhar para esse dinheiro que está bloqueado. A proporção de alunos de baixa renda que atingem o nível básico de leitura na média da OCDE é 29% menor do que a dos alunos ricos. Então, na média da OCDE, a proporção de alunos de baixa renda que atingem o nível básico de leitura é 29% menor do que a dos alunos ricos que moram nestes países. No caso do Brasil, essa diferença é de 55%. 55% versus 29% da média dos países da OCDE. Então veja a disparidade, o como o socioeconômico influencia no resultado das pessoas, o quanto o ensino público contribui para manter essa disparidade econômica social, né? É isso que a gente vê. Vale dizer ainda que 2/3 dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos não estudam. 2/3 dos brasileiros de 18 a 24 anos não estudam. E a taxa dos que nem estudam nem trabalham é de 36%. Nem estuda nem trabalha, 36%. É o dobro da média dos países da OCDE. Em todo o mundo, o impacto da pandemia sobre o emprego foi maior entre os trabalhadores menos escolarizados. Isso ficou
claro, ficou muito visível quando a gente sai nas ruas das nossas cidades, não é? No Brasil não foi diferente e o desemprego também acabou crescendo bastante por conta dos efeitos da pandemia. A pandemia impactou a formação dos jovens no mundo inteiro e aumentou a desigualdade entre eles. No Brasil, contudo, o que já era ruim ficou muito pior. Para cicatrizar as feridas abertas na geração de jovens brasileiros, o remédio também vai precisar ser redobrado. Olha, isso foi parte de um documento que foi publicado, né? Observando aí aspectos relacionados ao CDE e fazendo algumas questões comparativas com a realidade brasileira. Mas o que chama a atenção de fato, e aqui eu queria uma vez mais bater nessa tecla, é de que a educação no Brasil, ela, enquanto pública, educação pública, fracassou. Não importa qual seja o presidente, ela fracassou. Em todos os presidentes, com todos eles, a educação pública fracassou. Fracassou por uma série de razões. Ao meu ver, inclusive, não adianta tentar consertar este modelo que aí está. É preciso simplesmente substituir por outro modelo. Esse que está aí não adianta remendo, não cabe remendos. É preciso fazer um novo modelo de ensino, um novo modelo educacional. E aí, aproveitando que vai fazer algo novo baseado em algumas premissas. O que é mais importante, já que não somos uma economia tão rica como a americana, como a da Alemanha, o que é mais importante se os recursos são escassos? O mais importante é focar nas séries iniciais, no ensino infantil, na educação básica. Aí deveria estar a concentração da educação brasileira. Séries iniciais, o infantil, a educação básica. Para fazer com que as crianças aprendam na idade certa, para que passem a ter o conhecimento adequado à sua evolução no tempo. Precisam aprender o que precisa ser aprendido para que elas possam ter noções essenciais, fundamentais para dominar as operações básicas da matemática, somar, diminuir, multiplicar, dividir. Precisa aprender a ler, precisa aprender a interpretar, precisa aprender a contextualizar. Essa criança deve chegar ao ensino médio com o terreno preparado para que isso possa evoluir de forma sistemática, né? Ao final do ensino médio, precisamos ter adolescentes capazes de ter visão crítica da realidade, de ter capacidade reflexiva, capacidade de interagir com os diversos conteúdos, correlacioná-los, autores, conteúdos, né? Interpretando e separando o joio do trigo, sabendo o que é importante e o que não é. Essa capacidade precisa ser materializada nesses adolescentes que concluem o segundo grau, que concluem o ensino médio. É uma grande transformação. E em paralelo a isso, nós precisamos estar, obviamente, investindo na valorização dos professores, seja por meio de formação técnica adequada, seja por melhor remuneração, seja por atrelar a remuneração aos resultados, ou seja, qual é o resultado de um professor? Ter um aluno que seja capaz de aprender. Ter um aluno capaz de aprender. Este é o resultado de um professor. E ele precisa ser reconhecido por entregar este resultado, né? Meritocracia. Os
professores precisam ser valorizados pelos seus resultados. As escolas precisam receber orçamentos adicionais baseados nos seus resultados. Escolas que têm altos níveis de evasão, de repetência, devem passar por uma análise crítica do que está acontecendo, de por que essa escola não está cumprindo o seu papel, a sua função. E é preciso trabalhar a gestão escolar, porque o diretor de escola precisa ser um grande gestor, gestor de gente e gestor de recursos, para fazer mais com menos, para ter produtividade, para construir processos de qualidade dentro da escola. Ao mesmo tempo, é preciso olhar o currículo. Este currículo que está aí é velho, ultrapassado, não tem nada a ver com as necessidades do mundo atual. Quais são os desafios que o mundo nos propõe hoje? Precisamos de pessoas que sejam capazes a lidar com o dinheiro, que sejam capazes de investir, que tenham inteligência financeira, que tenham inteligência emocional, que sejam resilientes para lidar com as crises, com os problemas, com as adversidades, que sejam capazes de trabalhar em equipe, que sejam pessoas que respeitem os seus semelhantes, que sejam pessoas que tenham capacidade de adaptação e flexibilidade. Essas são algumas características que as empresas estão demandando para os novos funcionários. As escolas precisam ser um vetor já de transformar as pessoas para esse caminho, para essa direção. Os seus conteúdos precisam estar sendo trabalhados para dar esse nível de resposta. É isso que a gente precisa refletir, é isso que é fundamental na discussão sobre educação. É um momento de pôr, vamos dizer assim, o pé no freio do ponto de vista de liberação de dinheiro. Já existe muito dinheiro na educação brasileira, mas o que eu posso dizer, até por ter tido experiência de projetos onde eu tive experiência de conhecer o funcionamento de escolas públicas do país, eu posso dizer que é preciso não gastar mais, mas sim gastar melhor. E nesse processo de gastar melhor, é preciso redefinir que escola é essa que nós queremos. Essa escola de hoje, ela para mim está morta. Não adianta continuar tentando gastar recursos com este modelo que aí está. Ele morreu, né? E precisamos de escolas mais integradas à tecnologia. Vimos o quanto a escola pública brasileira, de fato, é desconectada. A grande maioria das escolas públicas não conseguiram oferecer aos seus alunos que tivessem aulas remotas em suas casas, porque as famílias não têm conexão em suas casas ou porque as escolas e os professores não estão preparados para dar aulas usando a internet. Isso ficou muito claro durante a pandemia. Deixou muito exposto o nosso sistema educacional. Isso precisa ser retrabalhado, é preciso vida inteligente no Ministério da Educação, é preciso vida inteligente nos governos municipais, estaduais e federal, para que se lance o desafio de reconstruir o modelo educacional brasileiro. Esse que está aí, esquece, não serve para mais nada, pode virar a página. É preciso escrever uma nova história, preciso escrever algo novo, que definitivamente não tem nada a ver com o que está aí. O que está aí não está dando certo e não vai dar certo. Esqueça, preciso fazer uma nova proposta educacional para o país, com um olhar muito focado nas séries iniciais e no fundamental, porque é aí que você constrói a base para o que vem depois. Se a criança terminar o fundamental já comprometida, com sérias deficiências, aí ela não consegue evoluir mais nunca. Ela definitivamente já ficou à margem do processo de desenvolvimento. Reflitam sobre esse tema é estratégico
porque um país será rico se tiver uma educação de qualidade. Sem educação de qualidade, você jamais terá o país rico. E as empresas estão cada vez mais tendo dificuldades em contratar pessoal qualificado. E isso não é de agora, já vem de alguns anos. As empresas estão tendo muitas dificuldades em encontrar pessoas qualificadas para preencher suas vagas. Eu já me deparo com essa realidade há alguns anos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.